Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 6. Esforço e oração. Nesse estudo nós vamos ver uma explicação de Emmanuel sobre Jesus, o que Jesus quer da gente aí, né? Por exemplo, o trabalho ou a oração. Tem que manter esse equilíbrio, porque não adianta só trabalhar e não adianta só viver em oração. Tem que ser os dois, tem que haver um equilíbrio. Jesus sempre fez esse equilíbrio, sempre manteve no trabalho e na oração. No trabalho, por exemplo, tem uma passagem em que os escribas lá, os fariseus também, incriminou Jesus por ele trabalhar no sábado, porque o sábado era sagrado, né? Ele falou para eles: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Meu pai trabalha o tempo todo e eu também. Então, o trabalho é importante. Mas você vai ver sempre Jesus em oração, reservado às vezes num cantinho, num monte, porque tem que haver esse equilíbrio entre o trabalho e a oração, porque senão não há evolução. Certo? Vamos lá. Esforço, oração, capítulo 6. Subiu ao monte a fim de orar, parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 26. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro nas lutas humanas, para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Claro, né? Jesus sempre vai estar em qualquer estudo, em qualquer trabalho, né, desse tipo aí. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas. Com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Ou seja, Jesus trabalhou intensamente e viveu também em oração. E trabalha até hoje. Agora ele trabalha muito mais por nós, né? Ele continua trabalhando, nos incentivando, nos mostrando o caminho, nos esperando, né? Esperando que a gente cumpra esse equilíbrio, consiga manter esse equilíbrio, para que possamos chegar até a ele um dia, né? No futuro, através das nossas evoluções. Não tem como evoluir com uma asa só. Então tem que ser as duas. Tem que ser trabalho e oração. Oração e trabalho o tempo todo. Não adianta pensar diferente, porque não funciona. Certo? Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer e pela oração que o homem recebe de Deus, o auxílio indispensável à satisfação da tarefa. Aí, veja bem, o homem recebe o trabalho e a oração, recebe os dois, para que ele possa progredir, para que ele possa caminhar, para que ele possa sobreviver, porque se o homem não cumprir essas duas tarefas, ele vai acabar em estresse, vai acabar aniquilado, porque não tem como, é necessário que se mantenha esse equilíbrio, né? O esforço e prece completa-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso,
acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade, ou seja, a pessoa vai ficar ociosa de uma coisa ou de outra, ela corre o risco de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Então a gente viu que o Emmanuel quis mostrar é que Jesus trabalha o tempo todo, não para, e também que Jesus ora o tempo todo. Inclusive diz que quando Jesus orava, a terra tremia. A terra tremia quando Jesus orava, de tanta vibração positiva, de tanta coisa boa, né, sair dali. E outra coisa que a gente precisa fazer é aprender a orar, né? Porque a gente ora sempre para pedir, a gente ora sempre para querer as coisas supérfluas, coisas fúteis. Nós temos que manter a nossa oração numa sintonia com Jesus, mas uma sintonia muito forte, para que chegue até Ele e para que Ele chegue até a nós. Porque o poder da oração é gigantesco, gente. A oração é uma coisa fantástica. Deveríamos orar o tempo todo. É claro, a gente não consegue ainda, porque somos espíritos ainda com problemas, né? Ainda um pouquinho complicados. Mas a gente deveria orar mais, né? Mais concentrado, mais preso naquela oração, assim, com uma boa sintonia, né? Para que a gente receba luz, para que a gente receba bons fluidos, boas coisas do plano espiritual, boas coisas de Jesus. A gente precisa aprender a orar seriamente, quietinho, procurar fazer como Jesus, procurar um lugar sozinho para Ele, fazer aquela prece cuidadosa, com carinho. Naquele momento ali, ele estava conversando com o Pai. Ele estava conversando com o Pai Celestial. Então, nós temos que fugir do nosso cantinho de silêncio e conversar com Jesus, e conversar com Deus. Né? E não esquecer nunca do trabalho. Nunca, nunca, nunca. Vamos lá. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permanecemos no mundo. Mas nunca te esqueça desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor aí. A fim de orares à parte, recordando o Senhor, ou seja, orar um pouquinho separado ali, no silêncio, numa intimidade, né, com Jesus, com Deus, coração aberto mesmo. Conversar com Ele mesmo, só conversar com Ele como se ele estivesse na sua frente, e Ele está na sua frente ali. Ele está nesse momento. Ele está com você, então é preciso que a gente aprenda isso. Tá bom? Dito isso, nós vamos ficando por aqui. Eu vou agradecendo a vocês pela paciência e por estar comigo até aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz, muita oração e muito trabalho para todos.